Olá, queridos alunos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais uma jornada do nosso curso bíblico. Hoje vamos para a nossa quarta aula desse módulo Panorama Bíblico. Espero que vocês tenham gostado das 3 primeiras aulas, se dediquem aí, estudem, vão assistindo a aula, se tiver dúvida dá pausa e depois entre no grupo, faça pergunta. Se você é tímido, tem vergonha de fazer pergunta no grupo, pode entrar no meu WhatsApp privado e faça pergunta, estamos aqui para ajudá-los. Então vamos desfrutar dessa quarta aula. Deixa ali eu focar bem a câmera para vocês acompanharem através dos slides, ok? Vamos lá, gente. Lembrando do que nós aprendemos até aqui, né? Mas até então, lembre aqui do nosso curso bíblico online. A nossa aula Panorama Bíblico. Vamos lá. Lembrando aí, hoje é a nossa quarta aula. Aqui meu nome, está aqui o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo, está aqui meu e-mail e está aqui o meu WhatsApp, certo? Bom, nós já estudamos alguns períodos históricos de Israel, da história de Israel, da Bíblia, no Antigo Testamento. Vimos do primeiro período até o 7º período. Hoje vamos entrar no 8º período, certo? Mas vamos lembrar o que nós aprendemos até aqui nesses 7 períodos. O primeiro período é chamado período Origens, compreende os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nesse primeiro período nós temos 4 eventos: criação, queda, dilúvio e Torre de Babel. O segundo período compreende o capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis. Esse período chama-se patriarcal. Nós temos 4 grandes patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José. Temos o terceiro período chamado Êxodo. Convém salientar que de Gênesis 50 para Êxodo 12 foram 430 anos. Vocês sabem lá, José morre, levanta o faraó que não conhece José nem a sua família, começa a oprimir o povo de Israel. Israel clama a Deus, Deus envia Moisés para tirá-los do Egito. E aí entra em cena o terceiro período chamado Êxodo, que durou 40 anos. Lembra-se que Êxodo significa saída. Nesses 40 anos nós tivemos 6 eventos. Lembra do PPMNTT? Pragas, Páscoa, Mar Vermelho, Maná, Tábuas da Lei e Tabernáculo. Nesse período, encontramos aí 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nesse período, Deus usa 2 grandes líderes, Moisés e Arão. Depois tivemos o período de Juízes, que é o 4º período. Entra em cena aí Josué, e essa história é contada no livro de Josué. E nós temos 2 eventos: conquista da terra e a distribuição da terra em 12 tribos. Com a morte de Josué, entra em cena aí o 5º período chamado de Juízes. Lembra que foi um período péssimo. Tivemos aí um período de 7 ciclos viciosos, de pecado, escravidão, súplica e salvação. E para a gente entender melhor esse período, ele está sintetizado no capítulo 3 de Juízes. E a gente vê o último versículo de Juízes que diz: naqueles dias não havia rei Israel, cada um fazia o que bem entendia. Depois de Juízes, nós temos o período do Reino Unido. Certo? O período do Reino Unido foi o 6º período. O povo clama e Deus aí envia reis. Durante 120 anos, Israel foi um reino unido.
e teve a direção de 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, aí entra em cena o 7º período, que é o reino dividido. O reino se divide, Israel agora passa a ser 2 nações. Reino do norte, Israel, com 10 tribos. Reino do sul, Judá, com 2 tribos. Os reis do norte foram 19, todos eles foram reis maus. O pior deles foi Acabe. No reino do sul, nós tivemos 8 reis bons dos 20 reis que reinaram. Todos os 20 reis foram descendentes de Davi. Desses 8 reis bons, os que mais se destacaram foram Ezequias e Josias. Então o reino se divide. E aí, hoje vamos começar a estudar aí o 8º período da história de Israel. Este 8º período é chamado de reino cativo. O que acontece, gente? Israel continuou a pecar, certo? E por conta do pecado é levado cativo em 2 etapas. Na realidade, 2 grandes cativeiros. O reino do norte e o reino do sul, que nós vamos ver agora. O cativeiro do reino do norte, o que acontece? As 10 tribos do reino do norte foram levadas para a Assíria e o reino do sul para a Babilônia, certo? Mas o primeiro cativeiro aconteceu com o reino do norte, com Israel. Eles foram levados no ano 722 a.C. para a Síria. O rei da Síria levou um pouco para lá e os povos que eles tinham conquistados ele levou ali para a capital do reino do norte, que era Samaria, e aí os povos se misturaram, dando origem aos futuros samaritanos. O reino do sul, ele foi levado para a Babilônia em 3 etapas. Veja aí, no ano 606, ou seja, quase aqui 120 anos depois do cativeiro assírio, do cativeiro do reino do norte. Então, a primeira leva para a Babilônia do cativeiro do sul foi no ano 606. O rei Nabucodonosor invade Israel e leva só os jovens sábios, conhecedores da palavra. Entre eles aí se destaca o profeta Daniel. Mas lembra que foi com ele também, além dos outros, 4 homens de destaque. Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram seus nomes trocados para Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ok? Continuando, a segunda leva, a segunda etapa, no ano 598, o rei da Babilônia leva cativo mais um grupo de pessoas. E aí entra em cena o profeta Ezequiel, que vai para a Babilônia e começa a profetizar. E aí, no ano 586, aí, praticamente aí, alguns anos depois, 8 anos, o rei Nabucodonosor volta e leva o restante, destrói Jerusalém, queima lá as portas, destrói o templo. E aí aparece o ministério de Jeremias. Para a gente entender mais um pouquinho isso aqui, eu vou passar para vocês aqui para a apostila, para nós vermos mais um pouquinho como é que aconteceu aqui essa questão do reino cativo. Não sei se vocês estão podendo acompanhar aí, ó. Eu aumentei um pouco a tela, certo? Bom, como é que foi o reino cativo? Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bom, durante esse período, o 8º período do reino cativo, nós encontramos aí as histórias dos livros paralelos daquela época. Jeremias, Lamentações, Daniel, Ezequiel e outros livros também que vão contando essa história. Os profetas maiores, os profetas menores, um pouco do profeta Isaías, Bom, então vamos lá. O cativeiro do reino do norte, Israel. A Síria invadiu e dominou o reino do norte, Israel, no ano 722 a.C. O povo de Israel foi espalhado por diversas cidades assírias e nunca mais voltou a existir como nação. Eles se misturaram e deram origem aos samaritanos. Mas também houve um remanescente desse povo cativeiro que depois se juntou
ao reino do sul, Judá, lá no cativeiro babilônico. Você pode ler isso aqui em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 3. Então, eles foram, essas 10 tribos do Reino do Norte, foram totalmente assimiladas pelos assírios. E isso aconteceu porque os israelitas seguiram os padrões fixados por Jeroboão, aquele primeiro rei do Reino do Norte, que implantou a idolatria, levantando 2 altares com 2 bezerros de ouro para o povo adorar. E por conta da grosseira idolatria e não terem servido a Deus, foram eles sujeitados às mãos dos assírios. Então isso aconteceu no ano 722, certo? Esse povo do Reino do Norte se misturaram com os assírios, houve casamento misto que era proibido por Deus, e aconteceu que eles deram origem aos samaritanos. Por isso que você vai ver que no capítulo 4 do Evangelho de João, os samaritanos, os judeus não se davam com os samaritanos, porque diziam que os samaritanos não eram judeus legítimos, certo? Bom, o cativeiro do Reino do Sul, como eu disse, aconteceu em 3 etapas. No ano 606, Nabucodonosor capturou o rei e os príncipes, entre eles Daniel e seus companheiros, e também levou os homens valorosos. Você vai encontrar isso, dê uma lida lá com calma. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 5 e 6, e também paralelo, Daniel, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Essa foi a primeira deportação para a Babilônia. 8 anos depois, ou seja, no ano 598, o rei Nabucodonosor novamente vai lá em Jerusalém, tomou o rei Joaquim e 10.000 cidadãos proeminentes e os levou para a Babilônia. Você vai encontrar isso no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículos 14 a 16. E nesse período o profeta Ezequiel também foi levado cativo para lá. Ezequiel vai para lá e começa a profetizar. O povo acha que Ezequiel vai levar uma profecia de vitória, de que o cativeiro ia acabar logo. E Ezequiel fala que não. Olha, se a coisa está ruim, vai piorar. Ezequiel profetiza lá a destruição de Jerusalém por causa do pecado do povo do Reino do Sul, de Judá. E foi o que aconteceu. 586 a.C., 12 anos depois, Jerusalém e seu templo foram incendiados e destruídos. E a maior parte do povo restante foi levado para a Babilônia. Você encontra isso em 2 Reis, capítulo 7, capítulo 25, versículos 7 a 9. Alguns fatos a destacar importante aqui, gente. A destruição do templo e dos muros de Jerusalém. O que aconteceu, gente? Nabucodonosor tinha a intenção de voltar para Jerusalém e levar mais um grupo de pessoas. E o rei da época quis medir força, o rei da Babilônia. Ele vai pedir ajuda para o rei do Egito. E você vai ver que Deus usa o profeta Jeremias para ir lá e falar para o rei, olha, não é para medir força, não é para pedir ajuda para o rei do Egito. Ele até fala assim, quem é o rei do Egito senão um caniço quebrado? O rei fica bravo com Jeremias, manda jogar ele numa cisterna, num poço, dizendo que ele só profetizava contra o povo. E Jeremias havia dito, não meçam força, que isso é de Deus, se entregue. O rei não ouviu, foi tentar pedir ajuda para o rei do Egito. Quando o rei Nabucodonosor soube disso, ficou muito enfurecido e resolveu aí destruir a cidade de Jerusalém. Ele invade com as suas tropas, queima lá as portas, os portões, incendeia o templo, derruba tudo. Então o cativeiro babilônico começou exatamente no ano 606 a.C. E durante os 70 anos seguintes, os judeus estiveram exilados aos poucos e debaixo do domínio do Império Romano. Você vai ver lá no Salmo 137, que o salmista entrou aquela canção, assentávamos ali na Babilônia, em volta dos rios, e pendurávamos nos salgueiros as nossas harpas. E os babilônios pediam para que nós cantássemos Canção de Sião. Então, esse aí foi o 8º período
do período histórico, período cronológico de Israel, certo? Foi aí 70 anos de cativeiro. Vocês vão ver que houve sucessão de impérios. O livro de Daniel conta isso. Tá? Então, levantou-se o Império Babilônico, mas depois o que aconteceu? Os médios e os persas se uniram, destruíram os babilônicos e aí montaram um novo império, mas deixaram a sede de governo lá na Babilônia. Você vai ver que Daniel começa servindo o rei Nabucodonosor, mas daqui a pouco ele já está servindo lá o rei Dario, o rei Ciro, o rei Dario. Porque no livro de Daniel vai contar essa sucessão de impérios daquela época. Começou com o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, depois veio o Império Grego e depois o Império Romano. E isso acontece, Daniel interpreta o sonho da estátua do rei lá no capítulo 2, e mais à frente ele vai falando também a respeito disso, no capítulo 7 e no capítulo 9. Esse aí, então, foi o 8º período histórico e cronológico de Israel. Dando continuidade, vamos voltar aqui para os nossos slides, para ver aqui o 9º período da história de Israel. Vimos o 8º, vamos agora para o 9º. 9º período é chamado de retorno. O que acontece, gente? Já havia profecia, Daniel, Jeremias, os profetas profetizando que o povo ficaria em cativeiro durante 70 anos e depois disso eles retornariam para Jerusalém. E foi o que aconteceu. Né? Houve 3 retornos para Jerusalém. E cada um desse retorno teve um líder proeminente. Então, 3 retornos para Jerusalém com 3 líderes. O primeiro retorno aconteceu no ano 520 a.C. Nesse período, Zorobabel é enviado para lá e efetua a reconstrução do templo. Você vai ver isso em Isaías e Jeremias, né? Principalmente Isaías profetiza que Deus ia levantar o rei Ciro para que o povo retornasse para Judá, lá para Israel. E foi o que aconteceu. Então, no ano 520, o rei escreve um decreto e permite que os povos de Jerusalém, os povos judeus, voltem para a sua cidade natal, para Jerusalém. E Deus levanta Zorobabel, eles voltam e começam a reconstruir o templo, gente. Eles ganharam até alguns donativos, o rei permitiu eles levarem de volta os utensílios do templo que haviam sido roubados por Nabucodonosor. Esse templo deveria ser construído em 4 anos, gente. Mas o que aconteceu? Eles começaram com todo vapor no primeiro ano, depois pararam, ficaram 15 anos parados. E depois voltaram a reconstruir. Você vai encontrar isso no livro do profeta Ageu, contando um pouquinho do que aconteceu. E também Esdras, Esther e Neemias contam um pouquinho desse período aí, tá? Período de cativeiro e retorno. Um pouco tempo depois, no ano 457, mais um grupo volta. E agora sob a liderança de Esdras, o escriba, o homem versado na lei. Nesse período, Esdras efetua a reforma do povo, leva o povo novamente a entender a lei, a estudar a lei e levar a sério o compromisso com a palavra de Deus. E no ano 447 foi o último retorno, através de Artaxerxes, Deus levanta Neemias e ele retorna para Jerusalém para reconstruir os muros, gente. É uma história fantástica de Neemias. Você vê que o povo ficou 70 anos na Babilônia e depois levou mais cerca de 20 anos para construir o templo, que deveria ser reconstruído em 4 anos. 70 com 20, 90 anos. Durante esses 90 anos, os muros da cidade estavam lá, derrubados, precisavam de reconstrução. E o povo em 90 anos não conseguiu reconstruir os muros. Neemias vai lá, orientado por Deus, e como ele mesmo diz no capítulo 2, versículo 8, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E mesmo debaixo de uma grande oposição daqueles 3 tribulosos, Tobias e
Gesem, né? Aqueles 3 tribulosos lá que se levantavam contra Neemias, mesmo com essa perseguição, Neemias conseguiu reconstruir os muros em 52 dias. Em 52 dias ele consegue reconstruir os muros, mesmo diante de uma oposição tremenda. Isso aconteceu no ano 444, certo? Isso aí é o 9º período chamado retorno. Deixa eu passar um pouquinho aqui para a apostila, para vocês darem uma ideia, né? O que aconteceu? Aí, gente, na apostila, quem está seguindo a apostila, na página 16, né, nós vemos um pouquinho sobre isso aí, esse retorno, né? Alguns fatos a destacar importantes nesse retorno. O povo começou a voltar para Judá a partir de um decreto do rei Ciro, um rei persa. Você vai ver isso em Esdras capítulo 1, versículo 14. Para você ter uma ideia de como a Bíblia não é disposta de ordem cronológica, mas de forma lógica. Na nossa Bíblia, Esdras vem antes que Isaías. Em Esdras capítulo 1, o povo já está retornando para Judá a partir do decreto do rei Ciro. Em Isaías 45, Deus usa o profeta Isaías para avisar para o povo que levantaria o rei Ciro. Chama ele de um seu ungido, para que o povo retornasse. Então, na nossa Bíblia, Isaías é depois de Esdras, mas na cronologia geral, o profeta Isaías vem antes que Esdras, certo? No final, gente, eu vou passar para vocês um quadro cronológico para vocês entenderem melhor cada etapa, para vocês entenderem melhor onde cada livro da Bíblia se encaixa. Então, os judeus ficaram debaixo do domínio persa. Então, começou com o Babilônio, né? Domínio babilônico, mas depois os médios e os persas se uniram e dominaram Babilônia. E aqui, durante a vinda de Neemias, o ministério de Neemias, lá na Babilônia mesmo, porque a sede de governo dos persas era na Babilônia, mas já era o Império Medo-Persa que se uniram. O rei permite que Neemias volte e reconstrua os muros, que ficaram 90 anos sem reconstruir. Neemias, se você ler Neemias capítulo 6, versículo 15, em 52 dias ele conseguiu reconstruir os muros, mesmo diante da perseguição daqueles 3 tribulosos que ficaram perseguindo ele, né? Se você ler lá, Neemias capítulo 2 já começa um pouquinho, mas o capítulo 4 fala desses tribulosos aí que se levantaram contra Neemias, tentando paralisar as obras de reconstrução do muro. Mas Neemias consegue um fato fantástico, gente, né? Para você ter uma ideia, gente, o livro de Neemias, Esther e Esdras acontecem paralelamente, né? Então você vai ver que os 3 que levantaram-se contra Neemias foram Sambalat, né? Tobias e Gesem, aqueles 3 tribulosos que tentaram aí, de todas as formas, impedir que os muros fossem reconstruídos. Vocês vão perceber que esses 3 retornos aqui, o primeiro retorno acontece no livro de Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, certo? Entre o capítulo 6 e o capítulo 7, acontece toda a história de Esther. Toda a história de Esther acontece entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras. Depois nós temos o segundo retorno, que vai do capítulo 7 de Esdras até o capítulo 10. E finalmente, depois nós temos do capítulo 10 em diante, que é o terceiro retorno, que vai contar que acontece no livro de Neemias, os 13 capítulos, ok? Então, o livro de Esther, Neemias e Esdras são livros históricos contemporâneos.
E esses 3 livros contemporâneos também, eles acontecem em conjunto com 3 livros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias, certo? Depois a gente mostra isso para vocês, certo? Vamos então agora voltar para o nosso slide para ver o 10º e último período da história de Israel. Qual foi então o 10º e último período da história de Israel? O 10º período é chamado de silêncio. O que acontece, gente? O povo volta para Jerusalém, né? E aí começa a se reconstruir, começa a levar Deus a sério, mas depois o povo volta a pecar de novo e conhece aquela toda a história. E Deus aí institui o período de silêncio. É chamado o período intertestamentário, também o período interbíblico. Deus ficou aí cerca de 400 anos sem usar um profeta. Então é a transição do Antigo para o Novo Testamento, esse período de silêncio. Não é que Deus ficou em silêncio. Houve um silêncio profético. Durante esse período Deus não levantou nenhum profeta. Você vê que acaba o Antigo Testamento, tá, em Malaquias, e no Novo Testamento já começa e vai aparecer aí o profeta João Batista profetizando a vinda do Messias. Então foram 400 anos de silêncio profético. Nesse período Deus está julgando Israel. É o julgamento de Deus para Israel. Nesse período está acontecendo também aquela sucessão de impérios. Lembra que no livro de Daniel a gente encontra ali 2 impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Mas depois, aqui durante esse período de silêncio, surge o Império Grego, sob a liderança daquele grande e fantástico guerreiro que conquista todo o mundo e morre ali aos 33 anos de idade. Alexandre, chamado Alexandre o Grande. Depois o império dele é dividido em 4 grandes generais, fica fragilizado e o Império Romano assume o comando. Então esse período de 400 anos foi a preparação para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. É chamado também de período interbíblico ou período intertestamentário. Então lembra aqui, ó, 10º período, o último período de silêncio. Não é que Deus ficou calado, mais uma vez. É um período de silêncio profético. Vamos lá para a nossa apostila para vermos um pouquinho melhor isso aí. Aqui o período de silêncio que eu falei. Tá? 400 anos de silêncio profético. Foi o julgamento de Deus para Israel, a preparação para a vinda do Messias. Ok? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida aí, é só nos procurar e a gente vai falar um pouquinho para vocês. Nós vamos agora também, gente, começar para entender um pouquinho o Antigo Testamento. Vamos fazer uma síntese poética do Antigo Testamento. Vamos tentar entender aí os livros. Para a gente entender os livros, vamos dar um versinho para cada livro, tá? Para a gente acabar entendendo melhor, certo? Vou voltar aqui para os nossos slides. Vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho o nosso Antigo Testamento. Vamos dar um passeio poético por ele, ó. Passeio poético pelo Antigo Testamento. Vamos colocar cada livro. Ó, gente, os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Pentateuco. Penta, 5, teuco, rolo. 5 rolos. Então vamos estudar livro por livro. Na realidade não vamos estudar, né? Vamos dar uma síntese, um panorama para vocês entenderem um pouquinho, tá? Então o primeiro livro que está na Bíblia é o livro de Gênesis. Para a gente entender, criamos esse versinho. Ó. Em Gênesis tudo começou e Abraão, Deus abençoou. Ó.
Para lembrar que Gênesis nós temos dois períodos. O período de origens, tudo começou. E depois o período de patriarcas. Abraão, Deus abençoou. Eu vou depois gravar um vídeo para vocês, colocando esses versinhos e colocando uma coreografia para vocês memorizarem cada um desses livros, certo? Bom, depois o segundo livro do Novo Testamento é chamado de Êxodo. Então, ó, com Êxodo vem redenção e leis para a santificação. Então, no livro de Êxodo você vai encontrar isso, gente, né? O povo sendo redimido, liberto da escravidão do Egito. E ainda, lá no deserto, Deus começa a dar as leis cerimoniais, mas principalmente os 10 mandamentos, para que o povo se santificasse. Esse é o livro de Êxodo. Depois nós temos o livro de Levítico. O que está acontecendo no livro de Levítico? Deus começa a lhe dar as regras, né? Orienta a fazer o tabernáculo e dá algumas regras de como o povo devia se comportar. E o nosso versinho é: como viver na presença de Deus? Levítico dá regra aos judeus. Certo? Vamos agora para o nosso quarto livro, que é o livro de Números. E o versinho é: em Números o povo anda, por não crer no que Deus manda. Então o que está acontecendo em Números? O povo se rebela, murmura, reclama de tudo. E aquela viagem do Egito até a Terra Prometida, que deveria ser em 40 dias, se prolonga por 40 anos. Porque o povo murmura, o povo reclama, o povo desobedece. E durante esse período o povo ficou andando em círculo ali no deserto. E Deus queria que todo esse povo morresse por causa do seu pecado. Só entraram na Terra Prometida as pessoas que nasceram durante os 40 anos ali no deserto. Os únicos que entraram na Terra Prometida e que saíram de Israel foram Josué e Caleb. Até o próprio Moisés morre antes de entrar, certo? Finalmente, nós temos o quinto livro desse bloco de Pentateuco, que é chamado Deuteronômio, que significa depois da lei. O que acontece no livro de Deuteronômio, gente? O povo já está prestes a entrar na Terra Prometida, sob a liderança de Moisés, e Deus pede que o Moisés repasse, relembre a lei para o povo. Então Moisés vai dando aí os seus últimos discursos, passando a lei, porque muita gente nasceu ali naquele período. E como eu disse, todos os que saíram do Egito acabaram morrendo ali no deserto. Só entrou Josué e Caleb e os filhos que nasceram. Então eles precisavam conhecer a lei. Você vai ver que no capítulo 6, Deus orienta Moisés para dizer para os pais ensinarem os seus filhos a temer a Deus, porque eles precisavam conhecer a Deus e seguir as suas leis. E Moisés então vai repetindo toda a lei que ele deu, que Deus deu para ele, né? Inclusive os 10 mandamentos que ele havia quebrado, né? Deus dá de volta para Moisés passar para o povo. Nesse período aqui, Deus levanta Josué, que seria o sucessor de Moisés. Então, o nosso versinho de Deuteronômio é: Deuteronômio diz aos judeus, lembrem-se da aliança com Deus. Certo? Então, gente, aqui, ó, o nosso passeio poético pelo Antigo Testamento. Vamos tentar, se você memorizar esses versinhos de cada livro, você tem um livro na mente, ó. Em Gênesis, tudo começou e Abraão, Deus abençoou. Então, Gênesis conta duas grandes histórias. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a origem, onde tudo começou. E do capítulo 12 até o capítulo 50, Deus vai começar a usar os patriarcas, começando com Abraão, depois Isaac, Jacó e José. Bom, depois entra o livro de Êxodo, quando o povo está lá no Egito, clama por misericórdia, Deus levanta Moisés, Moisés vai lá e liberta o povo do jugo de Faraó e começa a andar no deserto, 40 anos. Então o livro de Êxodo está aqui, ó. Com Êxodo vem redenção e leis para santificação. Depois nós temos o livro de Levíticos.
como viver na presença de Deus. Levítico dá regra aos judeus. E depois o livro de Números. Em Números o povo anda por não crer no que Deus manda. Finalmente, nesse bloco do Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Deuteronômio diz aos judeus: lembrem-se da aliança com Deus. Ok, gente? Então, se você conseguir decorar cada um desses versinhos, nem falo nem decorar, memorizar, você vai ter em mente aqui, ó, tudo o que aconteceu nos 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, ou também de Lei. Na próxima aula, eu vou tentar fazer tudo isso aqui, mostrando no vídeo para vocês, fazendo a coreografia, certo? Vamos adiante, nós temos mais um tempinho para a gente continuar passeando poeticamente pelo Antigo Testamento. Vamos agora para os livros chamados de narrativos, olha lá, narrativos ou histórico. São 12 livros. Começa com Josué e termina em Esther. Vamos começar passo a passo, certo? Olha lá o livro de Josué. Então, olha lá. Em Josué a vitória vem e cada tribo sua terra tem. Então, Josué vai contar, né, aquele 4º período da história de Israel, que é o período de conquista. Ele derrota os povos inimigos e distribui a terra entre as 12 tribos. Então, em Josué a vitória vem e cada tribo sua terra tem. Depois nós temos o livro de Juízes. Lembra que eu falei que Juízes é um período crítico, 7 ciclos vicioso, e o livro de Juízes, o último versículo, Juízes 21, 25, fala: naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. E o versinho é: em Juízes o povo esqueceu a lei e o homem se tornou seu próprio rei. Pois nós temos o livro de Ruth. A história de Ruth está acontecendo, gente, paralelo à história do livro de Juízes. E o versinho de Ruth é: mas Ruth conta uma história mais bonita, o amor fiel de uma moabita. Então, enquanto aqui em Juízes está contando uma história triste, Ruth conta a história mais bonita. Porque Ruth era moabita. Depois nós temos o livro de Samuel. Lá em Samuel o povo reclama e Deus lhes dá 2 reis de fama. Porque Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Saul e depois Davi. Bom, agora nós temos reis, os livros de reis, 1º e 2º reis. Reis descrevem o reino dividido e cada país no exílio cativo. Certo? Então Samuel aqui, ó, Juízes e Ruth conta aquela história do período péssimo de Juízes. Samuel conta a história do reino unido. E Reis vão descrever o reino dividido. A partir do capítulo 12 de 1 Reis, nós temos o reino dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. Então Reis descreve o reino dividido e cada país no exílio cativo. Conta o reino dividido e o cativeiro. Né? Depois nós temos os livros das crônicas. Ó, Crônicas conta a mesma história, enfatizando o templo e sua glória. Então o livro de Crônicas praticamente é uma repetição do que está acontecendo em Reis. Só que Crônicas dá mais ênfase ao templo, mas também fala da sucessão de reis. Depois nós vamos entrar, então, esses livros aqui, gente, né? Todos eles são chamados de narrativos ou históricos. Agora temos o livro de Esdras. Esdras fala em restauração. Primeiro o templo, depois a nação. Então o livro de Esdras conta essas 2 partes, né? Restaura o templo e depois a nação. E nós temos depois o livro de Neemias. O muro Neemias edificou e a aliança de Deus renovou. E agora nós temos o último livro desse bloco de narrativa, que é o livro de Esther. Vocês conhecem a história da rainha Esther. Esther revela o protetor que guarda seu povo como salvador. Então, mais uma vez, gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Se você memorizar esses versinhos, você vai estar na mente o que cada livro da Bíblia conta. Nós vamos fazer isso com os 66 livros, né? Os 39 do Antigo Testamento
e os 27 do Novo, tá? Vimos o Pentateuco e agora vimos os escritos narrativos. Essa é a aula de hoje, gente, né? Terminamos aí o período do reino cativo, o retorno e o silêncio. São os 3 últimos períodos da história de Israel. E agora começamos a ter uma visão sintética, uma visão panorâmica dos livros da Bíblia de forma poética, um passeio poético pelo Antigo Testamento. A aula que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer aí um vídeo com a coreografia e entrar no Novo Testamento. Mas antes vamos terminar aqui os livros todos, né, de poesia e profecia, certo? Vamos deixar isso para a aula que vem, que nessa aula não dá mais tempo. Mas lembrando, gente, que você precisa estudar, né? Eu dei aqui as referências bíblicas, você precisa ler essas referências bíblicas para ter uma ideia melhor, tá? Então, assista a aula, qualquer dúvida que você tiver, anote, entre lá no grupo de WhatsApp, tá aqui, ó, meu WhatsApp é esse, mas eu já inseri vocês no grupo de WhatsApp, mas se tiver timidez, vergonha de perguntar em público, você pode entrar no meu PV e perguntar, 997884750. Esse é meu DDD3, né? Esse é o número do meu WhatsApp. O e-mail, esse é meu e-mail. Lembrando que nós temos a apostila, tá? Se você quiser adquirir a apostila em PDF, eu envio ela no e-mail ou mesmo no WhatsApp. A apostila custa R$10, mas como eu falei, você não é obrigado a comprar a apostila, só se você quiser um material a mais para estudar, certo? Eu mostrei aqui para vocês a apostila que nós temos estudado. Você tem visto aí, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a capa dela no começo. A nossa apostilinha para você estudar. Ó, diminuindo. Nosso panorama bíblico. Tem aqui o número 23, porque tem uma série de apostilas, gente. Eu dava aula em seminário teológico, né? Eu tenho cerca de 60 apostilas. Essa é de número 23, tá? Então, tá aqui, ó, Seminário Ebenezer de Preparação de Obreiros e Líderes, é o CEPOL. Essa apostila de número 23 é a apostila do Panorama. Se você tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato, mas não é obrigado, tá certo? Que Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado da aula. Mais uma vez, se tiver pergunta, entra aí em contato conosco através do WhatsApp ou do e-mail, certo? Estaremos aqui para sanar para vocês todas as dúvidas, correto? Que Deus abençoe você grandemente e que essa aula seja produtiva. Gente, compartilhe essa aula com seus amigos, veja quem quer estudar, pede para entrar em contato conosco, acessar o nosso canal. É importante que você assista a aula até o final, dê uma curtida, não esquece de curtir. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se. Deus abençoe você grandemente. Amém. Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos mais uma vez para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. A nossa meditação de hoje tem como tema: passe mais tempo com Deus. Passe mais tempo com Deus. E o nosso texto é o Salmo 84. Salmo 84. Nós leremos os versículos de 1 ao 3 e depois o versículo 10. Salmo 84, versículo 1 ao 3, depois o versículo 10. Esse é um salmo escrito pelos filhos de Corá. Diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ainda diz o versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aí vamos lá para o versículo 10.
pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu fico pensando na alegria, no entusiasmo dos compositores desse salmo, os filhos de Coré. Veja a alegria que esse autor tinha em poder se dirigir à casa de Deus, o templo, que ali significava, simbolizava a presença de Deus. Hoje as pessoas têm perdido esse entusiasmo, têm perdido essa alegria, essa motivação. Muitos vão para a igreja como por obrigação, alguns vão em busca de bênção. O salmista ia em resposta à alegria que tinha no coração de servir a Deus. Era uma motivação, era um entusiasmo, era uma bênção, era uma felicidade de se dirigir à casa de Deus. Veja que ele começa: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Ele amava estar no templo. Ele amava estar ali porque simbolizava a presença de Deus. Ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Havia essa sede na alma dele, todas as emoções dele convergiam para esse momento de prazer, de gozo, de satisfação, estar na presença de Deus. Ele fala: minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele sabia que ele ia ali não cultuar uma imagem, algo morto, mas um Deus vivo. Um Deus que se faz presente, que age, que interage. E aí ele diz: olha, até aqui na tua casa o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para colher os teus filhotes. Mas eu vim para aqui, ó Deus, não como a andorinha, para ter lugar de habitação. Eu vim aqui para encontrar os teus altares, ou seja, eu vim aqui para te adorar. Eu não vim aqui apenas para satisfazer um desejo da minha alma, se bem que o desejo da minha alma é esse. Eu não vim aqui, Senhor, em busca de algo. E eu sei que eu tenho aqui, mas eu vim aqui para te adorar, porque eu vim encontrar os teus altares. Altar é lugar de adoração. E o salmista coloca essa alegria, esse entusiasmo de ir lá adorar a Deus. As pessoas hoje têm perdido essa noção de congregar, que eu falo que é agregar com Deus, agregar com o povo de Deus. E ali é um momento de adoração. Ali tem momento para comunhão, para cura, tudo isso faz parte de bênção, mas o mais importante é a adoração. Ele fala: eu encontrei os teus altares. Altar é lugar de adoração, é de submissão, de rendimento. E ele diz: olha, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Aí é o que eu quero dizer, gente. Gaste mais tempo na presença de Deus. Hoje as pessoas têm oferecido pouquinho de tempo para Deus. Deus oferece o tempo todo para nós. Você já percebeu, se Deus oferecesse para você o tempo que você oferece para Ele? Eu digo sem medo de errar, você estaria perdido. Nós temos um Deus que está à nossa disposição 24 horas por dia. Agora, será que você está à disposição de Deus 24 horas por dia? Qual o tempo que você tem oferecido para Deus? Se você for fazer uma conta, é minúsculo. Tenho plena certeza que nós não chegamos a oferecer o dízimo das 24 horas por dia para Deus. O salmista fala: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E ele diz no versículo 10, pois um só dia nos teus atos vale mais que 1000. Ele está dizendo: eu prefiro ficar um dia na tua presença. Isso vale mais para mim, mais do que 1000 dias aí fora da tua presença.
Ele está dizendo que o tempo na presença de Deus vale mais do que toda a nossa dimensão de tempo de vida. O que o salmista está querendo dizer? Que o prazer da vida está na presença de Deus. Sem a presença de Deus, a vida é vã, inútil. Veja que um dia, ele fala, é melhor do que 1000 dias aí fora. Eu prefiro estar um dia na tua presença, Senhor. E ele ainda diz, olha, eu prefiro permanecer na porta da tua casa. Ele fala assim, se eu não pudesse entrar, só o fato de eu permanecer na porta da tua casa era melhor do que ficar aí fora, nas tendas da perversidade. Que coisa bonita isso, gente. Nós precisamos resgatar essa alegria. Veja como o outro salmista diz no Salmo 122, né? Que é um salmo, um cântico de romagem, é um salmo que a gente fala que é de peregrinação, um salmo bonito, foi composto pelo Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés junto às portas, as tuas portas, ó Jerusalém. Que coisa bonita, né? Então, a minha palavra para você hoje é essa. Invista mais tempo na presença de Deus. Alguém já disse, quanto mais tempo nós passarmos na presença de Deus, mais os homens vão ver Deus em nossa vida. E hoje nós vivemos aí gastando o nosso tempo para querer alegrar as pessoas, que às vezes são falsos e não estão nem aí para a gente. Mas aquele que a gente pode contar com ele sempre, que é sincero, que sabe o que a gente oferece para ele, que sabe como nós somos e que jamais vai nos decepcionar, que é Deus. Quanto tempo temos oferecido para ele? E às vezes não é um tempo cheio dessa motivação, dessa alegria do salmista. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, o meu corpo se sentem alegres. Que coisa bonita, né? Que coisa fantástica sentir a presença de Deus. E a gente sente na igreja, mas não é só na igreja, não, em casa também. Porque eu sempre digo na igreja, se a nossa vida não for um constante culto a Deus, o nosso culto a Deus não terá vida. Mas fica aí a pergunta, quanto tempo você tem oferecido a Deus? E esse tempo que você tem oferecido a Deus, tem sido esse tempo de deleite, de prazer, de satisfação, de alegria, de sede, de busca da alma, das emoções? Ou é um tempo por obrigação ou por troca de algum favor? O salmista não está pensando em trocar nada, ele está pensando em se oferecer. Porque sem Deus ele não tem motivação nenhuma. É a presença de Deus que enche o coração dele de alegria e de motivação. E ele encontrava isso lá no templo, na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. Vamos resgatar, gente, essa alegria de estar na presença de Deus. E vamos oferecer um melhor tempo a Deus. Um maior e melhor tempo a Deus. Um tempo agradável. Ele tem alegria nisso. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu fico mastigando esse texto. Eu me encho de emoção. E ver como o salmista estava inspirado a escrever isso. A alegria dele em poder te cultuar e te adorar, estar na tua casa. E hoje, Deus, nós estamos tão distantes dessa realidade, oferecemos um tempo minúsculo a Ti, às vezes esse tempo minúsculo não é um tempo cheio de alegria, de prazer, de satisfação, é um tempo de ansiedade, de troca, de obrigação. E o Senhor nos oferece todo o Teu tempo, tudo que o Senhor tem, o Senhor nos oferece, e a gente te oferece tão pouco. E ainda ficamos te cobrando pelo pouco que oferecemos. E agora eu peço que o Senhor renove em nós essa alegria, esse prazer da Tua presença. Trabalha na mente e nos corações dos Teus servos.
traz motivação, sede como o salmista tinha, minha alma desfalece. Desejo, prazer em estar à tua presença. E nos estimula a te oferecer um maior tempo e um tempo de qualidade, um tempo melhor para ti, Pai. E supra as necessidades dos teus servos para que eles possam te oferecer isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu conto com você, gente, para assistir esse devocional por inteiro, né? Assista ele por inteiro, visualize. Dê a sua curtida, preciso da sua curtida. Preciso também que você se inscreva se você não é inscrito. Mas mais do que isso, que você compartilhe com seus amigos, peça para que eles se inscrevam e compartilhem com os outros. Eu quero que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis, para que Deus entre nas suas mentes e nos corações e transforme as vidas com uma palavra abençoadora toda manhã. Eu conto com você, gente, né? Nós também temos um curso bíblico online, você pode se inscrever, tá? Se você quiser se inscrever e participar desse curso online, entre em contato comigo no meu WhatsApp, DDD 13 997884750. Vou repetir, DDD 13 997884750, né? Vai lá, se inscreva no canal do YouTube, assista as aulas, né? E se você quiser, eu te insiro lá no grupo dos alunos. Totalmente gratuito esse curso. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Olá, bom dia. Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Na nossa meditação de hoje, temos como tema: Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. O texto para a nossa meditação é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. E diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesse texto vemos Jesus realizando mais um dos seus milagres. Ele estava atravessando o mar da Galileia, um mar que media de comprimento cerca de 24 quilômetros e de largura 12 quilômetros. E num determinado momento dessa viagem de barco, Jesus, cansado, labutou o dia todo atendendo a multidão, socorrendo os necessitados. E ele, cansado, foi ali para um lado do barco, a popa, né? Colocou um travesseiro e adormeceu. Enquanto ele estava adormecendo, levantou-se uma grande tempestade no mar, o vento levantando ondas, as ondas batendo contra a embarcação e já a água entrando dentro da embarcação. Os discípulos ficaram atemorizados, foram lá, despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus vai lá e acalma aquela tempestade. Esse episódio nos ensina grandes lições. A primeira delas é que
mesmo Jesus fazendo parte da nossa vida, isso não nos impede, não nos isenta de enfrentarmos dificuldade. Veja, Jesus estava com os discípulos no barco. Mas mesmo assim se levantou grande tempestade, a ponto dos discípulos acharem que iam morrer ali no naufrágio, naquela tempestade. Então o fato de termos Jesus na nossa vida, de servirmos a Ele, sermos discípulos dEle, termos intimidade com Ele, a despeito do tempo que nós o servimos, isso não nos isenta e não nos poupa de enfrentarmos dificuldades, de tempestades se levantar contra as nossas vidas. Todos estamos sujeitos a isso, porque vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo totalmente corrompido, e as dificuldades fazem parte da vida. O próprio Jesus deixou bem claro, lá em João 16:33, quando ele disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos sujeitos às dificuldades, às tempestades que se levantam. Mas mesmo sujeitos a isso, nós podemos contar com a presença de Jesus. Jesus estava presente naquele barco. E nós podemos contar com a presença de Jesus. Não apenas com a presença dele, podemos contar com o apoio dele, com o socorro dele. Os discípulos vão até ele e dizem: Senhor, não te importa que morramos? Desperta. Da mesma forma, Jesus, ele espera que nós o despertemos. Não que ele esteja dormindo, não é isso. Mas ele espera que nós nos dirijamos a ele e peçamos socorro a ele, ajuda a ele. Ele deixa a gente enfrentar a tempestade, mas jamais ele vai deixar com que naufraguemos, com que morramos na tempestade. Ele está ali disposto a nos socorrer, porque ele se importa conosco, ele se importa com você. Basta você ir até ele e clamar e pedir socorro. Imediatamente ele vai te socorrer, porque ele te ouve, e ele está ali de prontidão. Ele está ali observando tudo o que acontece. E no momento propício ele vai lá e acalma toda a tempestade. Ele faz com que todas as dificuldades cessem com a sua voz poderosa. Porque ele nos ama, porque ele se importa conosco. E é isso que eu quero deixar para você nesse dia de hoje. Jesus se importa com você. Você pode ter certeza disso, não duvide. Ele se importa com você. E basta uma palavra dele, uma palavra poderosa, e tudo vai se acalmar. Tudo vai voltar ao normal. Porque o Senhor Jesus tem poder. E o poder dele é ilimitado. E ele se importa conosco, sabe da nossa necessidade. E quando pedirmos socorro a ele, ele imediatamente vai nos socorrer, vai nos atender. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia de hoje. Não se atemorize. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Se as tempestades estão se levantando, o Senhor tem um propósito. Ele quer provar a nossa fé, ele quer nos tornar mais maduros. E no momento certo, ele vai agir, ele vai nos socorrer. Confie nele, descanse nele, espere nele, tenha fé nele. Pai bondoso, como eu faço todas as manhãs, mais uma vez eu me dirijo a Ti, pedindo em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência na vida dos Teus servos. Supra cada uma das suas necessidades. E aqueles que estão passando por dificuldades, por tempestades, que o Senhor mostre para eles que o Senhor se importa com eles, que eles são queridos por Ti, e que basta clamarem a Ti, que o Senhor os socorrerá. Faz isso nesse dia, Pai, por favor. Eu te peço engrandecido no Teu nome. Amém. Mais uma vez eu conto com você. Quero que você acesse o nosso link, vai lá, assista o devocional até o final. Dê a sua curtida, precisa do seu like lá, da sua curtida. Se você não gostar, pode descurtir lá, sem problema, né? Faça os seus comentários.
Veja se você é inscrito. Se não for, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos devocionais, as nossas notificações. Além do devocional, tem um curso bíblico online gratuito, chama-se Panorama Bíblico, você pode se inscrever, certo? E aprender mais da Bíblia, se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. E compartilhe tanto o curso quanto os devocionais com seus amigos, com seus parentes. Peça para que os mesmos também se inscrevam e compartilhem com os outros, que a nossa intenção é que esse devocional chegue ao maior número de pessoas possíveis para que recebam a palavra de Deus e sejam abençoados. Então faça isso, eu conto com você. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.